Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe quem foi Stan Lee, fique tranquilo, pois ao final desse vídeo eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo um pouco mais sobre quem foi esse grande escritor, esse grande diretor e uma série de outras coisas que ele fez na sua vida. Em 2018 foi um ano muito triste, principalmente para nós que somos fãs das histórias e quadrinhos e filmes da Marvel. Recebemos a triste notícia de que Stan Lee havia morrido. A ficha demorou um pouco para cair, porém, passado algum tempo, eu resolvi trazer essa singela homenagem, trazendo para vocês as 10 curiosidades sobre a sua carreira. Mas antes desse vídeo começar, eu queria pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube continue mandando meu conteúdo para vocês. Isso para mim é muito importante. Também comente o vídeo se está gostando, se não está, desce a porrada, não tem problema. O importante é que vocês comentem o vídeo, digam para mim o que vocês estão achando. Ele tinha algo marcante na sua carreira, porque ele tinha o hábito de participar de quase todos os filmes que ele escrevia e dirigia. I'm concerned, security ought to be Good morning, Dr. Krensler. Security ought to be beefed up a lot more. In a place like this, you can't... Look out! Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Thanks, Willie. Hey, Tony. Remember me? Sure don't. Look great, Hef. Did it work? And then the air goes, and this green guy walks up and he goes, I don't know. I don't exactly feel safe with those things out there. It just seems like there's a lot they're not telling us. Superheroes in New York? Give me a break. This time, the alignment and all the other worlds would just pass us by. It's beautiful. It's simple. Any questions? Yeah, can I have my shoe back? Curiosidade número 10. Stan Lee abuso de drogas. Houve uma época nos Estados Unidos em que quase todos os quadrinhos publicados teriam que ter um selo de qualidade ou um selo de aprovação. E o órgão competente para gerar esse selo de qualidade era a CCA, uma instituição não governamental criada pela Associação das Revistas Histórias e Quadrinhos da América. Por não ter esse vínculo com o governo, não era obrigatório ter esse selo nos seus quadrinhos. Porém, a maior parte dos atacadistas se negavam a vender histórias em quadrinhos que não tinham esse selo. Em 1971, o governo americano procurou Stan Lee para que ele abordasse em um de seus quadrinhos o uso e o abuso de entorpecentes. Stan Lee ficou maravilhado com a ideia, porém a CCA tinha um código de ética que proibia a abordagem desse tipo de assunto nas histórias e quadrinhos. Stan Lee se sentiu confiante por ter apoio do governo americano e tocou com o projeto. Ele lançou o incrível Homem-Aranha do número 96 ao 98, onde Harry Osborn fazia uso do LSD e Peter Parker, seu grande amigo, o ajudou a sair dessa. Na época, a CCA não gostou da ideia, não quis emitir o selo, porém o quadrinho virou um sucesso e a CCA, em dentro de pouco tempo, teve que voltar atrás e mudar seu código de ética. A sua grande rival, a DC, também não gostou da ideia da abordagem do uso de drogas nos quadrinhos, porém após 6 meses ela também abordou o assunto no Lanterna Verde. E um fato a se levar em consideração, que esses números 96, 97 e 98 foram os quadrinhos do Homem-Aranha que mais venderam na história. Curiosidade número 9. Stan Lee já foi pra DC. Stan Lee sempre foi símbolo da Marvel e ninguém imaginaria que veria Stan Lee escrevendo para a DC. Porém, em 2001, ele foi para a DC, cruzou as linhas inimigas e começou a escrever um quadrinho de curta duração da série Just Imagine. Entre os super-heróis dos quadrinhos da Just Imagine, tínhamos Flash, Batman e Mulher Maravilha. Com uma outra abordagem, personagens com histórias um pouco diferentes, Lee na época considerou um exercício divertido e um sincero tributo aos seus criadores.
Eles não perderam seus traços originais, porém eram contados em contextos e histórias um pouco diferentes. Por exemplo, o Batman ainda era rico, porém negro, perdeu seus pais, não tinha superpoderes e usava vários apetrechos que o permitiam brigar de igual para igual com os vilões. O nome dele era Wayne Williams, já havia cumprido pena na prisão. Seu traje apresentava um capuz e asas de morcego. A série foi apresentada com uma alta publicidade, porém os números foram vendendo um menos que o outro, até que ela foi cancelada na 13ª edição. Curiosidade número 8. Stan Lee processado por stripper. Em 2003, Lee havia criado uma comédia de animação para adultos para a Spike TV chamada Stripperella. A personagem principal era dublada por ninguém mais ninguém menos que Pamela Anderson. E a história contava a vida de uma stripper que nas horas vagas se aventurava como super-herói. E a série foi cancelada após a primeira temporada, com rumores de que Lee havia sido processado por uma stripper chamada Janet Clover, que morava na Flórida. Isso mesmo, Janet Clover processou Lee, Pamela Anderson e Viacom. Janet alegou que a história original era dela e que foi contada ali quando Janet fazia um show de strip para Stan Lee. Clover entrou com o processo sozinha, mas não bastou muito tempo para que os advogados carniceiros ficassem sabendo da história, porém ela não queria dinheiro, ela só queria que a série fosse cancelada e que parasse de exibir a sua imagem. E ela conseguiu, pois após 13 episódios a série foi cancelada e há alguns rumores de que também havia um segundo pivô, que era o gênio ruim e a forma de lidar que a Pamela Anderson tinha com as pessoas que trabalhavam na equipe. Curiosidade número 7. Stan Lee, o dramaturgo do exército. Quando Stan Lee serviu para a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu um cargo um pouco raro, de dramaturgo. Isso mesmo, em 1942, Stan Lee tinha se alistado para o exército e ele ficou no Forte Monmouth, em Nova Jersey, onde ele estava aprendendo a recuperar as linhas de comunicação. Naquela época ele já era um escritor aspirante e o seu comandante ficou sabendo disso, e com a criação do Centro Fotográfico da Signal Corps, eles o recrutaram para essa nova função. De acordo com Stan Lee, ele foi um dos 9 que conseguiu servir para o exército com essa função. Entre eles estavam Frank Capra, que foi um diretor que ganhou um Oscar, e Charles Addams, criador da família Addams. Era só cara fera. E naquela época o seu papel era criar peças teatrais, cinematográficas, para que conseguisse levar aos soldados entretenimento e também treinamento através de simulações de combate. Once again, America watches its ramparts. Come what may, the guns demand. Após a guerra, ele voltou a trabalhar na Timeline Corps, que futuramente evoluiu para a Marvel. Curiosidade número 6. Stan Lee teve memória ruim. Stan Lee era bem conhecido por ter uma memória horrível. E segundo o escritor e colaborador Peter Alan Davis, ele já havia conhecido Stan Lee umas 5 vezes antes, mas sempre Lee não o reconhecia e ele era obrigado a se apresentar e falar o que ele fazia na empresa. Lee sempre dava um aperto de mão e um sorriso amarelo, mas Peter sabia que na próxima vez que o encontrasse, teria que contar tudo novamente. E isso se repetiu por 5 vezes, até que na 6ª vez, Lee o reconheceu e falou: "Ah, você é o Peter." Lee confessou em 2006 para o jornal que ele tinha memória ruim e por isso que muitos de seus personagens tinham um nome com as 2 letras iniciais iguais, como Bruce Banner, Reed Richards, Matt Murdock e o famoso Peter Parker. Porém, isso não resolveu o problema por muito tempo, pois ele escreveu uma história em quadrinho onde Peter Parker saiu com o nome de Peter Palmer. Isso mesmo, ele conseguiu trocar o nome de um dos maiores personagens que ele havia criado. Curiosidade número 5. Stan Lee pousou nu. Stan Lee já posou nu. Isso mesmo. Eu quando vi essa matéria também duvidei, porém em 1983, Stan Lee foi convidado pela Marvel para que pousasse em uma de suas revistas. Isso aconteceu em um livro Fumete, ou Fumê, da Marvel. É uma história em quadrinhos contada de forma diferente, que ela não usa desenho e sim fotografia. Naquela época, Lee havia parado de escrever regularmente para os quadrinhos,
Porém, os funcionários disseram que o cara deveria participar dessa campanha. E aos 61 anos, ele apareceu deitado em um sofá, nu, com uma capa do Incrível Hulk na frente, cobrindo sua área privada. Infelizmente, não tem como agradar a todo mundo. Algumas pessoas gostaram, outras nem tanto. Ele foi um pouco criticado. Provavelmente, ele deve ter ligado o Curiosidade número 4. Stan Lee proibiu o ponto de exclamação. Os pontos de exclamação são usados nos quadrinhos para torná-los mais interessantes, para dar mais dinamismo e ênfase a algumas palavras ou algumas frases. Porém, por volta de 1971, Stan Lee realmente proibiu o uso de ponto de exclamação em seus quadrinhos. Não dá para saber os reais motivos pelo qual ele optou por isso, porém, alguns escritores da época ignoraram o que ele havia pedido e continuaram usando o ponto de exclamação. Isso gerou uma certa confusão, porque na época as impressões dos quadrinhos eram feitas em placas e muitas dessas placas já estavam prontas, confeccionadas para serem impressas e não teria como mudar. Então algumas histórias em quadrinhos saíram com o ponto de exclamação e outras não. Como resultado dessa escolha, há várias histórias em quadrinhos do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, que eram as histórias que ele escrevia na época. Inclusive a história que trata o uso do LSD pelo Harry Osborn, que eu falei no começo do vídeo, saiu sem os pontos de exclamação. E essa proibição não durou mais que 3 meses, porque outras pessoas assumiram o que ele estava fazendo na redação e voltou atrás, ou ele voltou atrás, e as revistas começaram a sair novamente com os pontos de exclamação onde deveriam existir. Curiosidade número 3. Stan Lee foi vítima de várias fraudes. Stan Lee tentou vários empreendimentos fora da Marvel e vários terminaram mal, para não dizer algo pior. Em 1988, Stan Lee fundou a SLM, a Stan Lee Media. O maior sucesso da empresa foi uma websérie chamada O Sétimo Portal, mas também incluía outros projetos, como um que os Backstreet Boys assumiam papéis de super-heróis em suas vidas. Por mais que tivesse sucesso, essa empresa passou por dificuldades financeiras e no ano de 2000, Stan Lee resolveu cortar os laços com ela. Porém, ela ainda continuou carregando o nome dele. A SLM ficou conhecida por ser uma das empresas que mais processou outras produtoras, e um dos seus maiores processos foi contra a Disney, alegando que ela ainda tinha direitos autorais sobre os heróis e personagens da Marvel. Na época, a SLM perdeu esse processo, ele foi julgado improcedente, e um dos maiores motivos para que Stan Lee talvez tenha deixado a empresa foi que o sócio dele, Peter Paul, foi condenado a 10 anos de cadeia por fraude em vendas e comércio de imóveis. Curiosidade número 2. Stan Lee em sua caixa de sabão. Lee considerava racismo e autoritarismo um mal à sociedade, e entre os anos de 1967 e 1980, ele tinha uma coluna dentro da revista da Marvel que se chamava Stan Soapbox. Uma coluna onde o escritor tirava coisas do próprio peito e colocava para fora tudo aquilo que lhe incomodava na sociedade onde ele vivia. E uma das citações que chamou muita atenção, ele disse da seguinte maneira: vamos colocar o racismo e o autoritarismo na linha certa. O fanatismo e o racismo são os maiores males que a sociedade de hoje vive. Lee passou a considerar o intolerante como o odiador racional e argumentou que deveríamos julgar uns aos outros com base nos próprios méritos. O artigo foi levantado novamente em 2017, quando Lee compartilhou novamente essa matéria. O escritor tinha o hábito de usar a palavra Excelsior como slogan, mas nessa citação, em 2017, ele decidiu usar a palavra paz e justiça. Curiosidade número 1. Stan Lee já tentou a Playboy. Em 1975, Stan Lee se jogou para o trabalho mais ríspido de sua carreira. Ele aceitou escrever uma tirinha softcore para a Playboy. A história teria sido escrita por Lee e desenhada por John Romita, o co-criador do Justiceiro. A escrita seria repleta de frases com duplo sentido, mas procuraria de forma respeitosa descrever as atividades sexuais mais sórdidas. E a história apresentava personagens com as características mais estranhas possíveis, como homens com cabeça de pênis e nomes como Magníficos, Alta Sacerdotisa Critana e Lord Peckerton. Na época eles receberam um feedback da Michelle Urie. Ele alegou que Hef amava as cabeças de pau, mas queria coisas mais estranhas, como monstros sexuais e fantasias com membros ornamentados.
Isso acabou sendo muito atrevido para Romita, ele saiu do projeto, fazendo com que Lee também abandonasse. Em tempos mais recentes, Lee foi questionado sobre esse projeto e ele alegou não lembrar dos detalhes e que provavelmente os motivos que o teria levado a fazer esse projeto era dinheiro. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento. Isso é muito importante para mim, eu fico feliz de ver vocês aqui. Dá uma força para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe o dislike, não tem problema. Comentem embaixo o que vocês acharam. Semana que vem tem mais vídeos. Espero que na outra também, se nada atrapalhar, se tudo der certo. Eu quero melhorar o conteúdo que eu estou postando aqui dia após dia. Eu sei que eu vou conseguir. E eu sei que com a ajuda de vocês isso é possível. Então, se inscreva no canal se não é inscrito. Não deixe de ativar o sininho. E é isso aí. Obrigado. Até uma próxima e tamo junto.